O ser humano odeia aquilo que ele não entende. E essa afirmação exemplifica muito bem o sentimento que as pessoas têm de negação com relação ao Bitcoin. Eu negava o Bitcoin. Eu pensava que o Bitcoin não era isso tudo que as pessoas falavam. Até eu conhecer esse cara que me fez eu mudar de ideia por completo. O que é o Bitcoin? É um protocolo. O que significa isso? Ele é como o TCP/IP, ele é como a internet. Ele não é um programa, ele não é uma plataforma somente, ele é um protocolo. Ele é uma série de informações que, se você concordar com aquelas informações, você se comunica por aquele sistema, exatamente como a internet. Durante décadas, várias gerações de criptógrafos tentaram construir uma moeda virtual, e todas as tentativas até o Bitcoin deram errado. Por quê? Porque as tecnologias necessárias para isso ainda não tinham sido criadas. Vou traduzir as palavras do Renato. Bitcoin é a solução para o problema financeiro criado pela impressão massiva do dinheiro. Durante décadas não havia os meios para criar um substituto para o sistema Fiat, ou como alguns chamam, o sistema Legacy. Mas não é sobre isso que se trata esse vídeo. É sobre a negação ao Bitcoin, e como você nesse exato momento está negando ao Bitcoin sem saber. Sem papo furado, vamos direto ao que importa. A palavra que muitos NPCs associam ao Bitcoin, golpe, ou então que ele é um esquema de pirâmide. E não quero insultar a sua inteligência, mas negar o Bitcoin é aceitar a exploração consciente de um sistema que apenas suga cada força sua. Mas sinceramente eu não te culpo, porque diante de notícias como essa de presidentes de bancos centrais que afirmam que Bitcoin é um golpe. Mas e se foi isso que eles querem que você pense? Principalmente quando esse argumento é posto por terra com o seguinte: a tecnologia descentralizada como Bitcoin, ela se encaixa perfeitamente nessa visão libertária, proporcionando um caminho para a emancipação financeira fora do controle estatal. Controle estatal é exatamente o que grandes bancos e governos querem. Quem controla o dinheiro, controla, principalmente se tratando desse sistema financeiro que na linguagem da tecnologia se chama Legacy, sistema antigo, obsoleto, que continua operando. A afirmação de que Bitcoin é golpe começa na tentativa de das partes do antigo sistema tentando com todas as forças resistir a isso. E sinceramente, por mais que o Bitcoin seja o ponto fora da curva responsável por mudar por completo um sistema que esteve e continua em circulação, explorando e atuando com base na mentira, é natural que um sistema que coloque de volta o poder nas mãos do indivíduo seja encarado por repulsa e desconfiança. Mas muito disso é fruto da ignorância. Em alguns casos, e para entender mais sobre isso, conheça ele. Cético. Um jovem que, assim como você, possui acesso à internet, e como a maioria dos jovens, Cético assiste seus influencers favoritos sobre finanças e muitos outros assuntos relacionados ao Bitcoin. E após assistir seus criadores de conteúdo, influencers de finanças, ele decide então fazer a sua primeira compra de Bitcoin, na esperança de comprar na baixa para vender na alta. O que Cético não sabia era sobre o que está prestes a acontecer. Dia 1. Cético faz sua primeira compra na corretora roxinha de seus primeiros satoshis com um único pensamento em mente: vou vender isso aqui na alta. Sou muito esperto. O que Cético não sabia é que esse seria o maior arrependimento de sua vida. O Bitcoin acaba de valorizar. Cético vende o que comprou e lucra em cima. Seus satoshis deram um retorno de $5.000. Cético se vê como no seu maior sonho. Seu maior sonho possível. Agora ele finalmente pode levar sua namorada para sair e quem sabe pagar um lanche para ela e quem sabe até comprar uma pizza. Cético tá muito feliz. Como idiotas podem achar que uma criptomoeda pode valer alguma coisa? Isso realmente é coisa de nerd otário. Ainda bem que eu não acredito em coisas assim. E aí, mano? Ficou sabendo? Cara, o Bitcoin, mano, ele tá todo mundo falando, ele valorizou um nível absurdo. Dá uma olhada na notícia. O Bitcoin teve uma alta absurda, uma alta nunca antes vista. Parece que quem investiu nele teve um bom retorno. Naquele dia, Cético se deu conta de uma coisa: ele não sabia nada sobre Bitcoin, e principalmente sobre dinheiro. No dia seguinte, após a tragédia da estupidez de Cético, ele decide fazer uma pesquisa para entender como de fato funciona o dinheiro. Sua primeira parada, a origem do dinheiro, de Carl Menger, o fundador da Escola Austríaca de Economia. Cético não podia parar. Cada minuto, cada segundo do seu tempo era dedicado a estudar as ideias que servem como base para o entendimento do Bitcoin. Afinal, o Menger, ele ajudou a criar a ideia de que quanto mais você tem de um bem, menos valor você dá para essa unidade extra desse bem.
Isso é chamado de utilidade marginal decrescente. Pensa o seguinte: o primeiro pedaço de pizza, quando você está com muita fome, ele tem muito valor. O segundo, um pouco menos. O terceiro, menos ainda. E assim por diante. Isso explica por que coisas abundantes como água podem ter o preço muito baixo mesmo sendo essenciais. Aos poucos, Cético foi se sentindo mais esperto. Só que o problema é que Cético ainda agia com base no sistema Legacy. Ele pensava em negociar com moeda Fiat, apesar de ter tido contato com as ideias da escola austríaca. Só que isso vai custar muito caro ao nosso caro Cético. Depois de toda aquela jornada de sofrimento e aprendizado, Cético finalmente chegou a uma conclusão que achava genial, por sinal. Tá bom, vou aceitar que Bitcoin não é golpe, mas vou ser inteligente e diversificar. Cético se sentiu um gênio, moderno, inovador, à frente do seu tempo. Afinal, ele tinha Bitcoin, enquanto a maioria das pessoas ainda estava na poupança. O que Cético não percebia é que ele ainda estava tratando o Bitcoin como mais uma classe de ativos na carteira diversificada do playbook tradicional. Como se o Bitcoin fosse igual a ações da Petrobras ou cotas de fundo imobiliário. E aí, Cético, como é que você tá, mano? Quanto é que você tem de Bitcoin? Eu tenho uns Bitcoinzinhos aí. O importante é ter, né? A verdade é que o Cético ele tinha vergonha de dizer que era apenas 5% da carteira. No fundo, ele sabia que se o Bitcoin realmente fosse revolucionar o sistema financeiro, 5% não ia fazer diferença nenhuma na vida dele. Só que Cético havia chegado ao estágio mais perigoso de todos, a ilusão de que entendia Bitcoin. Ele tinha lido sobre a escola austríaca, sabia falar sobre o sound money, ele conseguia explicar a utilidade marginal, mas ainda assim ele pensava como um investidor tradicional tentando bater o mercado. O que Cético não sabia é que estava prestes a descobrir que o Bitcoin não é sobre diversificação de portfólio. O Bitcoin é sobre revolução monetária. E você não faz uma revolução com 5% de comprometimento. Mas a jornada de Cético estava longe de acabar, porque o próximo estágio seria ainda mais traiçoeiro. E esse estágio é justamente a ilusão da aceitação. Cético finalmente se acha na posição de poder comprar Bitcoin. E de fato, ele já tinha os recursos, já tinha o conhecimento, mas ainda assim faltava algo. Faltava algo que impedia com que Cético realmente enxergasse o Bitcoin como o Bitcoin realmente é. E por conta disso, por conta do conhecimento que o Cético obteve, ele começou a acreditar que ele sabia sobre o Bitcoin e que no fundo ele tinha aceitado. Só que o comportamento do Cético mostrava o seguinte, que ele não havia aceitado por completo o Bitcoin. Porque vamos pensar o seguinte, pensa que o sistema tradicional, ele opera no juros negativo, enquanto o Bitcoin, ele é totalmente pensado e feito cuidadosamente para que seja justo para todas as pessoas. Só que o Cético não percebeu é que ele ainda estava operando no mercado tradicional, no Legacy. Por quê? Porque não era apenas uma questão de conhecimento técnico, mas uma questão de uma ideia impregnada. Como o filme do Inception mostra e ensina que uma ideia é altamente contagiosa. E talvez você chegou agora nessa parte do vídeo e pense, mas o que tudo isso nos ensina, o que tudo isso nos mostra, o que essa pequena história nos ensina? Nos ensina que pessoas que compraram Bitcoin ontem se arrependeram de não ter comprado Bitcoin muito tempo atrás. Mas é fácil pensar isso quando você olha para trás e você tem o tempo a longo prazo a seu favor, como uma janela de tempo. É como você olhar para sua vida e você pensar, poxa, eu devia ter tomado aquela decisão naquele momento. Mas naquele momento não tinha como você ter essa consciência. A mesma coisa se aplica agora. Eu sei que pode parecer um tanto nada a ver isso, mas você deve entender o seguinte. Qual o preço que você está pagando agora por não estar adquirindo os conhecimentos certos? Você deve se perguntar o seguinte. Por que o Bitcoin é o que é e por que pessoas veem valor no Bitcoin? Será que há de fato valor no Bitcoin? Então, eu deixo esse final deste vídeo com uma provocação. Qual o preço que você está pagando por não investir? Não no Bitcoin, não em nenhum fundo, ou então ação, renda fixa ou renda variável, mas em você mesmo. E nesse caso, eu estou falando de conhecimento. Conhecimento. Porque apesar de você ter acesso a conhecimento, você não acessa. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. E isso é apenas o começo.